move. Olha como o Espírito Santo, ele é extraordinário. Deus vai falar conosco pela segunda vez na mesma passagem hoje. Deus falou no momento ofertório e agora Deus já tinha dado essa palavra para nós. Então Deus quer realmente falar com a gente nesse texto hoje, amém? Amém, queridos? Então Marcos capítulo 9, vá comigo no verso 14. É um texto conhecido, é um texto que marca um momento bem particular ali da vida de Jesus com os seus discípulos aqui na terra. Esse texto fala de muitas situações que a gente precisa trazer para a nossa vida, né? Em momentos especiais, palavras especiais que aqui Jesus, ele traz para a nossa reflexão. Então, a partir do verso 14, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns dos escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Aqui está se falando de Jesus, tá? Jesus está chegando nessa situação. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Você vê que está falando aqui no primeiro momento, não é um espírito imundo, está falando em espírito mudo. O que isso quer dizer? Esse espírito que se apossou da vida do filho desse homem, deixou esse menino mudo e tornou ele uma vítima, sem palavras e surdo. Então ele não falava e ele não ouvia. Então era o espírito mudo. Era uma criança que praticamente não conseguia ouvir e não conseguia falar, mesmo tendo saúde, mesmo sendo alguém em perfeitas condições. Mas era uma possessão demoníaca. Então, verso 18 diz assim: E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazemo-no. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Esse texto, esse exato versículo, ele fala claramente aqui de como aquela família vivia esse efeito angustiante, que é ver um filho possesso, que vê uma criança passar por uma situação daquela desde pequeno. Você vê, ele se lançava no fogo, se lançava na água para destruir. Imagina a tortura que era você ver seu filho passando por essa situação e você não conseguir ajudar, né? Você não conseguir fazer nada para que isso fosse mudado. Aí no verso 23, e Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte, quer dizer, quando Jesus voltou para casa, né? Por que nós não podemos expulsar? Perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu:
esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Essa palavra ela é muito interessante, muito importante para as nossas vidas, porque muitas vezes existem situações que nós olhamos e elas parecem mortas, não é verdade? Quantas coisas da nossa vida, quantas áreas, quantas situações que a gente olha para elas e a gente gostaria de ver um milagre. Mas os nossos olhos naturais muitas vezes só enxerga a impossibilidade. Aquilo que meu olho natural pode ver, não é? Aquela pessoa que eu oro por ela e eu não vejo mudança. Aquela situação que eu estou vivendo e eu não vejo saídas. E nesse mesmo caso estava essa família. Você imagina que é gostoso você ter um filho e você vê o crescimento saudável dele, você vê os seus primeiros passos, né? Você vê ele andar, você vê ele crescer. Cada fase da vida de uma criança tem uma beleza diferente da outra. Quando começa a falar, quando começa a fazer 1 milhão de perguntas, né? Quando começa tantas coisas. E o pai fala aqui que desde pequeno ele vive essa situação. Desde pequeno ele vê o filho praticamente se autodestruindo, se autoflagelando, não é? Isso não mudou nos dias de hoje. Quando a gente olha, quantos adolescentes se cortam? Quantos adolescentes se mutilam nos dias de hoje? Porque muitas vezes estão assolados por o espírito de depressão, por o espírito de morte, por o espírito que quer roubar a vida deles. E nesse caso, a situação ela era grave, ela era gravíssima aqui. Então, quando a gente olha para essa situação, parece que ela não tem saída. E toda situação, meus queridos, antes dela encontrar com Jesus em seu caminho, ela realmente não tem saída. Mas quando ela se depara com Jesus, tem toda a saída, todas as possibilidades. Mas Jesus, ele faz uma pergunta importante lá. Se podes crer, tudo é possível que crê. Então, muitas vezes, confiar não é tão simples. Não é verdade? Não é tão simples acreditar o tempo todo. Muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus. Muitas vezes nós dizemos que acreditamos que Deus é Deus de milagres. A gente canta, né? Deus de milagres, Deus do impossível, Deus que não é homem para mentir. Mas quando a situação difícil se chega até nós, qual é a primeira coisa que nos acontece? Muitas vezes a gente se recua diante da impossibilidade. A gente começa a duvidar, as dificuldades se levantam diante de nós e a gente fica desesperado, a gente fica apavorado e muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é nos render à incredulidade, como a Cris falou aqui. O que é incredulidade? É o deixar de crer que Deus pode mudar uma situação. É o deixar de crer que Deus ainda está vivo e Deus ainda ouve a oração dos teus filhos. Você crê nisso? Você ainda crê nisso? Quando você vê, por exemplo, quando teve aquela situação, uma passagem muito interessante. Aquela situação em que Miriam e Arão estavam falando mal de Moisés, não é? Moisés não sabia, Moisés não tinha visto. Mas aí o texto diz que Deus, quando vai repreender eles dois, Deus fala assim: eu ouvi o que vocês andaram falando. Olha que interessante. O próprio Deus ouviu o que estava sendo falado e o próprio Deus agiu em defesa da vida do teu filho. Então, muitas vezes nós nos esquecemos, irmãos, que muitas vezes, às vezes até mesmo antes de nós falarmos a Deus, Ele já conhece o que nós precisamos, Ele já sabe o que nós precisamos e Ele já está agindo em nossa vida, em nossa história e diante das nossas impossibilidades. Mas muitas vezes a dificuldade vem trazer para nós, às vezes revelar que a nossa fé, às vezes ela está muito reduzida, ela está mais ligada nas impossibilidades, naquilo que eu vejo que é difícil.
Se nós formos olhar no nosso dia a dia, na nossa vivência, a gente amanhece todo dia bombando de fé? Será que a gente amanhece todos os dias dizendo, olha, eu sei que lá no meu trabalho hoje tem uma situação, tem um negócio impossível, e você já vai triste, abatido, ou você já vai com uma palavra de fé e de confiança? Nem todos os dias é tão fácil confiar em Deus. É fácil confiar em Deus quando a doença chega? É fácil confiar em Deus quando a gente tem uma perda? Será que é tão fácil a gente confiar em Deus quando a gente é traído por pessoas? Não é verdade? Quando a gente é, muitas vezes, enganado por pessoas. É tão fácil confiar em Deus? Não é. Porque muitas vezes a nossa confiança, queridos, ela se baseia naquilo que os meus olhos naturais veem, naquilo que a minha vida está se apresentando, ou naquilo que eu não tenho ainda, ou naquilo que eu ainda não conquistei. Mesmo muitas vezes nós sabemos que lá em Hebreus 11 diz o quê? Que a fé se aplica ao quê? Aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Então a fé, ela é aquilo que eu ainda não vi, mas eu creio. Então como eu posso acessar o impossível de Deus para a minha vida? Mesmo que eu não veja, eu preciso crer. Mesmo que você não veja, você precisa crer no milagre que Deus tem para você. Naquilo que Deus pode fazer diante da dificuldade que você tem na sua vida. Mas muitas vezes nós deixamos de acreditar que a fé, meus irmãos, aonde que a fé atua? A fé atua no campo das impossibilidades. Glória a Deus por isso. Aonde eu e você não podemos ir, através da fé, nós podemos chegar, porque Deus opera em favor daqueles que confiam no seu nome. Deus opera em favor daqueles que confiam na sua palavra. Jesus fala assim, se creres, tudo é possível ao que crê. Quando Jesus fala isso, ele está excluindo alguma coisa? Ele está excluindo alguma situação? Ele está excluindo alguma área da nossa vida? Ele usa uma palavra que envolve tudo. Todas as áreas que você possa imaginar. Ah, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Graças a Deus eu não sei. E você também não sabe o que eu estou passando. Mas se tem alguém que sabe, é Jesus. E se tem alguém que pode mudar as circunstâncias, é Jesus. Eu gostaria que você refletisse agora. Quantas áreas da sua vida lá atrás você lançou sementes de fé? Você deu passos de fé diante da presença de Deus, mesmo sem enxergar que seria possível. E hoje você vê essas coisas realizadas na sua vida. Quantos aqui já viveram essas experiências? Tenho certeza que todos. Por quê? Porque hoje nós vivemos fruto da nossa fé de ontem. E amanhã nós vamos viver fruto da nossa fé de hoje. Por isso que nós precisamos continuar crendo. Muitas vezes, às vezes nós estamos passando por muito problema. Quando a gente vai tentar consolar alguém que está muito aflita, que está muito nervosa, você pode dar a melhor palavra de fé. Às vezes a pessoa ela não consegue receber essa palavra. Porque o que está dominando o coração naquele momento é a incredulidade, a impossibilidade. É o que os olhos naturais estão vendo. E Jesus diz assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que Jesus estava dizendo em outras palavras para ele? O que Jesus estava dizendo em outras palavras para mim e para você? Se você crê, em mim você pode. Todas as coisas. Se você crê, essa situação pode ser mudada. E o pai disse, eu creio, chorando em lágrimas. E é assim que funciona, queridos. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus pelas suas impossibilidades? Quanto tempo faz que você não vai atrás do milagre na presença de Jesus? Você já percebeu que quantas vezes nós estamos passando processos, lutas, desertos? Nesses momentos, muitas vezes nós nos afastamos enquanto nós deveríamos buscar mais. Enquanto nós deveríamos clamar mais.
ele não perdeu a oportunidade. O texto fala que quando Jesus estava chegando, ele já estava lá, ele já tinha procurado os discípulos, já tinha pedido para os discípulos orar pelo filho dele. O que aconteceu quando os discípulos oraram? O texto fala que nada. A criança continuou do mesmo jeito. Já pensou? Já pensou? O Pai vem procurando a nossa vida e a gente vai orar e tudo continua do mesmo jeito. Por que será que quando os discípulos oraram, tudo continuou do mesmo jeito? Por que será que nada mudou, o milagre não chegou? Mas a gente está falando de pessoas que estavam andando com Jesus. A gente está falando de pessoas que estavam ali, quantos anos andando com Jesus, sendo discipulado por Jesus, vendo milagre todos os dias, vendo Jesus operar, vendo Jesus sarar, vendo Jesus curar, mas eles não conseguiram fazer com que a fé deles fosse ativada e o milagre tivesse acontecido. E eles ficaram encabulados com aquilo. Você vê que eles foram até perguntar para Jesus, por que a gente não conseguiu fazer isso? E Jesus dá uma resposta para eles. Ele fala assim, tem casta que não pode sair a não ser com jejum e oração. Então, às vezes, isso é uma resposta para mim e para você também. Por que será que algumas áreas da nossa vida ainda nós não alcançamos o milagre? Será que não está faltando um pouco mais de jejum e de oração? Será que não está faltando um pouco mais de entrega nossa, de busca para alcançar esse milagre? Porque muitas vezes nós queremos que alguém coloque a mão sobre a nossa cabeça, não é? E as coisas aconteçam. Enquanto Jesus está ensinando aqui, não, você não precisa disso. Você precisa apenas acessar Deus, Jesus, através da sua fé. Amém? É óbvio que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode orar por nós o milagre acontecer. Mas às vezes nós nos acostumamos a esperar que isso só vai acontecer quando alguém ungido, quando alguém separado for fazer por nós. Jesus está dizendo não. Se você crê, tudo é possível que crê. Segundo, tem situações da nossa vida que só vai ser resolvida quando nós estivermos vencendo elas através do jejum e da oração. Coisas que só eu posso fazer por mim. Coisas que só você pode fazer por você. Quando eu estou com sede, eu sei o tamanho da minha sede. Tem dias que um copo de água resolve naquele momento. Mas tem dias que eu posso beber uma garrafa de água que não é o suficiente para matar a minha sede. Então a sua busca, ela sempre vai ser de acordo com a sede que assola a sua vida. Então se você tem sede de milagres e de resolver algumas áreas que há anos na sua vida, você ainda não vê elas serem resolvidas, começa a fazer diferente do que você faz hoje. Hoje você apenas ora em alguns momentos. Começa a fazer diferente. Começa de verdade jejuar e orar e crer que você vai ver que o milagre vai chegar e as situações vão mudar. Sabe por quê? Porque do nosso jeito a gente não muda as situações. Mas pela fé Jesus muda. Se Jesus muda. Nós não conseguimos mudar o coração de ninguém. Mas se tem um que quando toca no coração de um homem e de uma mulher, não há quem consiga ficar de pé, é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele sabe como pegar o ser humano de dentro para fora. Ele sabe como falar com cada filho seu. Então tem situações que às vezes nós ainda não vemos o milagre nela. Ou ainda nós estamos vendo ela como mortas, porque nós estamos apenas olhando com os olhos naturais e lutando com as nossas armas humanas, com as nossas palavras, com a nossa estratégia. Enquanto Jesus está dizendo, se você crer, você vai ver a glória. Primeira coisa, será que nosso crer é esse crer de que, mesmo que tudo diga que não, se Jesus falou, vai acontecer? Não é verdade? Mesmo tudo mostrando o contrário. Se a palavra de Deus me prometeu, ela é fiel e ela é justa para cumprir. Então, esse texto nos fala isso. O verbo crer,
Quando Jesus fala, se você crer, você verá a glória de Deus. O verbo crer no original grego, essa palavra, ela traduzida para o português, ela se assemelha ao verbo acreditar. Muitas vezes Jesus está falando na sua igreja. Jesus está falando através de tantas palavras, mas eu entro e saio e continuo não acreditando. Por quê? Porque quando eu saio da porta para fora da igreja, a realidade volta na minha vida. Quando eu volto para casa, as coisas ainda estão do mesmo jeito. Quando eu volto para alguns lugares, as coisas estão do mesmo jeito. Por quê? Porque eu ainda não acredito. Quando eu chego lá, o que a situação me mostra? Nada mudou. Isso não aconteceu. E aí o que a gente para de fazer quando a situação nos mostra o contrário? A gente para de clamar. A gente para de acreditar. Aí a gente parte para o campo da tristeza, da angústia. E aí a gente fica culto e mais culto, entrando na casa do Senhor, ouvindo Deus liberar palavras poderosas. Mas quando a gente volta no outro culto, muitas vezes, nós estamos de novo com as mesmas incredulidades. Por quê? Porque quando nós saímos de lá, a voz do inimigo grita mais alto do que a palavra que Deus falou. Quando esse pai pede para os discípulos orar pelos seus filhos e nada acontece, concorda que ele poderia desistir? Concorda que ele poderia ir embora e falar, mais uma situação que eu busquei e não foi resolvida. Mas o que ele fez? Se com os discípulos não resolveram, eu vou até o mestre. Eu vou até aquele que pode resolver. Amém, queridos? E se tem alguém que pode resolver todas as horas da nossa vida, esse alguém é Deus. Existem situações diversas na nossa vida. A gente pode contratar um advogado, a gente pode contratar profissionais, a gente pode contratar tantas coisas. Essas pessoas podem nos ajudar, nos orientar, nos conduzir. Mas fazer o sobrenatural, isso é coisa que só pode vir da mão de Deus e da vontade de Deus. Então, crer, acreditar, o que é? É ter plena confiança em Deus. É dizer, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que Ele está trabalhando. Mesmo que eu ainda não recebi, eu sei que tem a hora certa que Deus vai fazer isso vir à tona na minha vida. Então, acreditar é aceitar a palavra de Deus como verdadeira. É lançar-se nessa palavra com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Amém? É dizer, mesmo que eu esteja rastejando, eu vou continuar crendo. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, Senhor, eu vou continuar acreditando que a minha vida está no controle das Tuas mãos, Senhor. Ainda que eu chore uma noite inteira, a palavra de Deus diz que a alegria vem pela manhã. Não está dizendo que é a resolução do problema. Pode ser que aconteça muitos amanhãs que o problema não foi resolvido. Quantos amanhãs você tem aí acumulado de problemas que você já colocou na mão de Deus e ainda não foram resolvidos? Eu tenho vários amanhãs. Tem amanhãs que são anos. Mas uma coisa não tem faltado na minha vida. Mesmo que o amanhã não trouxe ainda a solução, o amanhã tem sempre trazido a presença de Deus, que traz a alegria, que traz o contentamento e que traz a própria mão de Deus sustentando a nossa vida. Amém? Sustentando você. Quando a gente diz, eu não consigo mais, é a própria mão do Senhor que nos segura e diz, você consegue sim. Eu estou contigo. Quando? Todos os dias da sua vida. Nem um dia sequer nós estamos só. Então, ter plena confiança em Deus é isso, é se lançar com todo o entendimento. Então, quando Jesus pergunta se você pode crer, Ele não está apenas perguntando, você acredita que eu sou possível? Não. Porque crer, queridos, é muito mais do que acreditar. Crer, eu acredito em tantas coisas. Jacira pode vir contar uma história para mim e eu acreditar. Por quê? Porque a Jacira está falando. Pode ser verdade, como pode ser não verdade.
Eu acredito com base no que eu estou vendo. Mas acreditar em Deus também é um pouco assim. Eu acredito não no que eu estou vendo. Eu acredito naquilo que eu estou crendo. Naquilo que Ele falou. Naquilo que Ele já declarou. Naquilo que Ele já prometeu. Quantos anos você serve a Deus? Quantos anos você levantou as suas mãos para Jesus? O seu crer ainda é o mesmo? Porque quando a gente aceita Jesus, queridos, a gente pode estar vivendo na lama, como a gente saiu de lá. Mas a gente entra na casa do Senhor, toda palavra a gente recebe. Toda palavra a gente toma posse. Por quê? Porque a gente está com um amor tão grande pelo Senhor, que tudo que Deus fala para nós, a gente toma posse. Acontece que muitas vezes os anos vão se passando na nossa vida. E o que acontece com a gente? A gente vai esfriando na fé. A gente vai se tornando comum. A gente vai se tornando pessoas acostumadas a andar com o Deus do milagre. Lembra que os discípulos oraram e nada mudou? Por quê? Pessoas acostumadas a andar com o Deus do milagre. É diferente de pessoas acostumadas a andar com o Deus de milagre, mas que são dependentes do Deus de milagre. Concorda que se ele chegasse para o menino e dissesse, em nome do Senhor Jesus seja liberto, ele seria? Mas que foi uma oração na força humana, na nossa força, naquilo que muitas vezes nós fazemos. Né? Uma oração, ai Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe. E aí quando a coisa não acontece, daqui um mês o nosso clamor cessa. Porque nós não sabemos esperar, não é verdade? Nós não sabemos, nós queremos tudo para hoje, nós queremos tudo para ontem. E quando o Senhor tarda em responder, a gente acha que Deus não está nos olhando. E eu gostaria de lembrar a você que o tempo que Deus tem para cada um de nós, Ele é bom e Ele é perfeito. Deus sabe a hora certa de tudo acontecer na nossa vida. Quantas vezes situações que nós não recebemos quando a gente achava que tinha que receber. E aí passaram-se 10 anos. Deus fez algo diferente, algo de outra forma, algo de uma maneira extraordinária. E a gente parou para falar assim, meu Deus, se Deus tivesse feito 10 anos atrás, do meu jeito e da minha maneira, tinha dado ruim. Mas o jeito de Deus, querido, sempre é o melhor, sempre é o extraordinário e sempre é o perfeito para nós. Porque tem coisas que nós ainda não estamos preparados para viver. Tem coisas que a gente ainda não amadureceu para viver. Tem situações que a gente passa que a gente demora para entender. Tem vales que a gente está passando que muitas vezes é para a gente despertar da inércia espiritual, da falta de oração, da falta de jejum. Mas a gente está levantando, acordando e dormindo, dizendo, Deus, está tão difícil, está tão difícil. Mas o dia que a gente levantar e acordar e falar, não, agora eu entendi que eu preciso crer e preciso me consagrar, você pode ter certeza, porque é como Jesus disse, é através de mim. Quem vai agir é o Espírito, quem vai agir é a própria mão do Senhor, amém? Você crê nisso? Você crê? Você está com sono, você está crendo, você está se alimentando dessa palavra? E se entregar inteiramente, queridos, o que é? É ter a certeza. Quando você vê uma criança, ela pode estar no mais alto que ela estiver. Se o pai dela estiver ali embaixo e falar, venha filha, venha filho, ele se lança. Porque ele tem certeza que o pai vai segurar, que a mãe vai segurar. E por que nós, muitas vezes, nós temos tantas reservas? A gente tem tanto medo de se lançar naquilo que Deus falou. Confia, acredita. Não faça mais do seu jeito, não responda da sua forma, não tome mais suas decisões. Se você crê, você verá a glória de Deus. É simples assim. A fé, queridos, ele é o único recurso que traz o socorro de Deus até nós. É o único, não existe outro. Se eu não tiver fé, eu não acesso o milagre.
Se eu não tiver fé, eu não vivo o sobrenatural. Porque eu vou continuar olhando nessa visão aqui, ó, horizontal. Mas quando eu acesso o recurso da fé, eu elevo os meus olhos para o monte, como diz o salmista. De onde virá o quê? O meu socorro. O meu socorro vem de quem? Do Senhor. Então a fé, ela muda o nosso olhar do horizontal e ela faz com que o nosso olhar acesse o lugar certo, que é o vertical, que é olhar de onde vem o meu e o teu socorro. Amém? Muitas vezes nós estamos esperando o nosso socorro da mão de pessoas. Que pessoas nos ajudem, que pessoas abram as portas, que pessoas venham e nos deem acesso, que pessoas nos reconheçam, que pessoas, meus queridos, esquece, ser humano é ser humano. O que Deus tem para nós é acessado pela fé. E a missão da fé qual é? É nos levar a crer que Deus pode fazer e operar milagres na nossa vida. Quando várias pessoas na palavra de Deus receberam seus milagres, foi porque elas foram atrás da cura. Você não vê textos bíblicos dizendo que Jesus ia atrás dos doentes nas casas, que Jesus ia procurar onde tinha um doente. Ele estava passando, ele estava na sua missão, e as pessoas ouviam falar dele e ia atrás de quem podia fazer. Amém? Ir atrás de quem podia realizar. E eu gostaria de dizer para você, todos os dias da sua vida, Deus te dá a oportunidade de você viver milagres, de você acessar o que já foi liberado. Mas muitas vezes, por incrível que pareça, a gente não tem tempo de acessar milagre. Não é verdade? A gente não tem tempo de acessar milagre, porque a gente está vivendo rotina, vida comum, vida diária. A rotina nos engole. E amanhã a gente está reclamando dos mesmos problemas de hoje. E depois de amanhã a gente está reclamando dos mesmos problemas de ontem. E a gente continua falando, Deus, onde o Senhor está? Que o Senhor não me vê. Deus, onde o Senhor está? Eu sou tão correto, Senhor, eu te sirvo. Enquanto o Senhor está lá, liberando, já está liberado. Mas Ele precisa que nós acessemos através da fé. É através do crer nele. Muitas vezes nós estamos vivendo naquilo que nossa mão pode alcançar. Naquilo que os recursos financeiros podem alcançar. E existem áreas da nossa vida que nenhum recurso financeiro pode alcançar. Por exemplo, a paz na nossa casa. Apenas através do Espírito, apenas através da mão do Senhor e da sabedoria que Deus nos dá para viver, é que essa paz pode reinar na nossa casa. Mas ela tem um preço, não tem? A paz tem um preço. A paz tem um preço. A paz tem um preço grande. Um preço de renúncia, um tempo de busca, um tempo de oração. E os discípulos ali já haviam orado, mas não conseguiram expulsar o demônio. E o que faltou ali? Faltou o que a gente sabe, faltou dependência de Deus, faltou jejum e faltou oração. E para Jesus, queridos, para Ele fazer um milagre, basta o quê? Basta apenas uma palavra, basta apenas um comando, basta apenas Ele pronunciar a sua voz. E Ele chega até o menino e Jesus ora pelo menino. Quando o pai fala para ele, que já tinha pedido para os discípulos, Jesus ora pelo menino. E o que acontece? O texto está dizendo que o menino se sacudiu, que os demônios agitaram ele com violência e ele caiu espumando no chão como morto. Você imagina essa situação, hein? Você imagina você fosse orar por uma pessoa nessa situação e a pessoa caísse como morta. Eu já ia chamar Kleber, matei o menino. Kleber, me ajuda, pelo amor de Deus. E agora? Como é que a gente resolve essa situação? E a criança caiu morta. Como morta, parecendo morta. E aí Jesus está ali, orou, e a criança cai, parecendo morta no chão. Você vê esse texto aí comigo, aí, ó, verso 20. A criança cai lá, Jesus ora, e olha que interessante. E aí Jesus pergunta ao pai quanto tempo aquilo está acontecendo. Olha a paz de Jesus. E vai continuando. E aí Jesus, vendo a multidão ali, Jesus ora e repreende o espírito.
Fala assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E aí o espírito, clamando, agitou com violência, saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Se fosse eu e você, eu vou acessar o Pai. Né? Jesus fala: agora eu vou falar com o Pai. Orei, não deu certo. Orei, o menino não foi liberto. O menino estava ali como morto, parecendo como morto no chão. Mas Jesus, ele, naquele momento, ele permaneceu calmo, ele permaneceu tranquilo. Sabe por quê, queridos? Porque a fé, ela revela quem nós somos. E naquele momento, aquela situação revelou quem era Jesus. Jesus era Deus. Jesus era o próprio Deus. Jesus era a própria salvação. Jesus era a própria cura. E a fé, ela revela quem nós somos. Jesus não se desesperou naquela situação e não se reagiu desesperado pelo que ele estava vendo, porque o menino não estava levantando. Ele apenas tomou o menino pela mão, parecendo morto, e colocou ele de pé. E é isso que essa palavra quer falar conosco nessa noite. Será que as situações estão nos fazendo desesperar, olhar, dizer não tem saída, não tem circunstâncias? Será que ao invés de ter paz e tranquilidade e crer que Deus pode mudar, a gente está se agitando? A gente está se desesperando, a gente está saindo descontrolado, a gente está saindo ligando para todo mundo, passando o WhatsApp para todo mundo, a gente está aí compartilhando com meio mundo a nossa dificuldade, enquanto a gente poderia apenas descansar e declarar a palavra de fé e tomar o nosso milagre pela mão e colocar ele de pé. Jesus faz isso. Jesus toma aquele menino e coloca ele de pé. E a Bíblia, ela tem vários exemplos de situações. Enquanto eu estava ministrando essa palavra em Deus no meu coração, eu estava lembrando quantas situações na Bíblia pareciam morte. Parecia que a situação estava morta, perdida e acabada. Mas em todas elas a gente vê Deus revelando milagres. Quando Lázaro morre, quantos dias ali naquele sepulcro parecia morto? Parecia que era o fim. Mas quando Jesus chegou, o que estava morto reviveu. Quando ele se entrega na cruz por mim e por você, sexta-feira, parecia que era o fim, o sinédrio comemorando, os hipócritas comemorando. Mas ao terceiro dia, tudo que parecia morto ressuscitou. Teve vida. Por quê? Porque ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Jesus sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu para nós. Ele disse que nós não viveríamos nem o dia que ele não estivesse conosco. Tenha essa certeza no seu coração. Se ele disse que as portas do inferno não prevalecerão com a sua vida, tenha essa certeza no seu coração. Se Jesus diz que aqueles que criam nele teriam rios de água-vida fluindo de dentro de si, então por que você está tão desesperado? Creia que a paz que você precisa, ela vai fluir, não é daqui para cá, é de Deus, de dentro de você, é daquele que habita em você, é daquele que vive em você, é daquele que salvou a sua vida, é daquele que ama a sua vida. E Jesus, muitas vezes, quantas situações, meu Deus, são inúmeras situações na Bíblia, de situações que pareciam mortas. Aquela menina, a filha de Jairo, estava morta já quando Jesus chegou. Em nenhum momento você vê Jesus falando: puxa, deveria ter chegado antes, se eu não tivesse parado para atender. Não, Jesus sempre esteve firme, pleno no seu propósito, na sua caminhada. Ele não ficou titubeando para lá, para cá, será que não há? Porque ele sabia, se Deus deu uma missão, Deus ia cumprir, Deus ia cuidar de tudo. E assim sou eu e você. Você é filho de Deus, você é discípulo do Senhor. Foca na missão, foca no alvo, foca no que Deus tem com você, foca no que Deus tem com a sua família, querido. Não fica olhando para a dificuldade A, B ou C. Será que vai ser? Será que não vai ser? Firma os seus pés na rocha e caminha, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Ou será que nós estamos desesperados demais para crer?
Jesus está falando, se você pode crer, você vai ver a glória de Deus. Foi o próprio Jesus que disse isso, não foi eu. É a própria palavra de Deus que diz. Então a fé, ela revela quem nós somos. Se no momento da dificuldade, nós estamos mais desesperados do que confiantes, está faltando o que para nós? Está faltando o que para a nossa fé ser ativada? Porque a palavra já foi liberada, amém? A palavra já foi declarada. Deus já tem liberado sobre nós. Aí vem a pergunta dos discípulos, que às vezes nós temos que fazer para nós mesmos. Senhor, o que está faltando em mim para acessar tudo que o Senhor já liberou? E eles perguntaram, eles ficaram curiosos. Jesus está falando, tem situações que é somente com jejum e oração. E é mesmo, queridos. Existem áreas que é só na guerra espiritual que nós vamos vencer. Então, existem muitas situações na Bíblia que pareciam que era o fim. E eu e você também já vivemos isso. Quantas vezes nós já oramos por tantas situações ordenando cura, ordenando milagre, ordenando, não é? Traz à existência a palavra salvação, libertação, colocamos no altar do Senhor. E às vezes nós olhamos e vemos pelos olhos humanos que ainda há morte ali, que ainda não tem vida naquilo que nós estamos declarando vida, que ainda não tem salvação naquilo que nós estamos crendo em salvação. E nesses casos, o que acontece? A nossa incredulidade não permite que a gente chegue até o fim e alcance o milagre. Quando você vai no livro de Apocalipse, várias vezes, Deus, ele inspira o seu autor a dizer, aquele que vencer, ao que vencer, ao que for até o fim. Então você não pode parar no caminho. Você não pode deixar de acreditar, mesmo que os seus olhos não estejam vendo. Você precisa continuar caminhando, crendo, confiando, mas colocando na mão certa, crendo na pessoa certa, crendo na pessoa que pode resolver, que é o Senhor Jesus. Quantos negócios você já perdeu por acreditar que já estavam mortos, hein? Se você tivesse confiado um pouquinho mais, esperado um pouquinho mais, você teria acessado esse milagre. Quantas conquistas, irmãos, nós já perdemos, porque nós achamos que estavam mortas. E nós deixamos de orar, nós deixamos de confiar. E a gente mudou de foco, a gente resolveu tomar uma outra decisão na nossa vida, uma outra direção, um outro caminhar, porque a gente achou que aquele ali, Deus não estava ouvindo. Quantas situações que nós poderíamos estar vivendo outras coisas, mas porque nós olhamos para ela como situações mortas. E a palavra de Deus fala, se seu olho for bom, agora se os seus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Então a forma com que eu olho para as áreas da minha vida vai determinar a minha fé. Vai determinar. A fé revela quem nós somos. Se é nos momentos da dificuldade que nós vamos revelar que tipo de fé nós temos. Se é uma fé apenas do que os outros falam da igreja, dos testemunhos dos outros, mas se é uma fé do testemunho que nós vivemos com o Senhor, da intimidade que nós temos para o Senhor. Eu gostaria de dizer para você, Deus quer essa noite fazer viver os teus testemunhos, os teus milagres, as tuas experiências que serão testemunhos de edificação para muitas vidas. Não vai ficar mais vivendo de testemunho de alguém, do que alguém falou, do que alguém viveu. Você pode viver, você pode acessar. Jesus disse, se creres, você pode crer? Gostaria de fazer essa mesma pergunta para você nessa noite. Nesta área aí que só você e Deus sabe, você pode crer? Você ainda crê? Existem situações, queridos, que Deus sabe a hora. Eu conheci uma irmã que ela orou 35 anos pelo marido, que era uma pessoa que tinha problema de alcoolismo. Olhava para aquela situação, você dizia, ele vai morrer e ela nunca vai ter essa alegria. E hoje eu digo para você, ele é o melhor diácono da igreja.
Deus concedeu a ela essa oportunidade de ver Deus realizar aquilo que ela pediu. Agora, eu não sei quanto tempo nós vamos orar. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele dá oportunidade para nós, de nós acessarmos todos os dias. Já foi liberado por Ele. Mas nós precisamos crer, deixar de viver uma vida comum, para viver uma vida de quem depende da boa mão do Senhor. E ela está estendida todos os dias. Embora, queridos, as situações da nossa vida possam ter aparência de morte. Pela nossa incredulidade, pode ser que você abandonou o clamor por algumas áreas. Mas nessa noite o Senhor nos convida aqui a restaurar o altar, restaurar o clamor, restaurar o seu tempo de jejum e oração com Deus. E voltar a viver operação de milagres e maravilhas que Deus tem para você. De você falar, não, eu vivi, eu sei, Deus falou, Deus moveu. Se você crê, o seu milagre ele não está morto. Ele já veio à existência, Deus já liberou. Mas você precisa fazer como Jesus, literalmente falando. Através da sua fé, pegar o milagre com a mão e levantar. Ele foi até aquele menino, parecia morto. Ele foi lá, só parecia. As pessoas podiam olhar e falar, esse Jesus não é de nada. Orou, está lá o menino morto. Como alguém pode olhar para a nossa vida e falar, para que você serve a Deus tantos anos que eu não estou vendo mudança nenhuma? Você pode não ver, mas Deus está trabalhando. Deus está fazendo, Deus está movendo. Agora, tem coisas, queridos, que só aquele pai sabe, só aquela família sabe o que aquele milagre representou para eles. O que a partir daquele dia mudou na casa deles. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, tudo que era tristeza passou a ser alegria. Tudo que era choro passou a ser sorriso. Tudo que era difícil passou a ser momentos de alegria. Aquilo que para você foi comum, brincar de bola com seu filho, para eles não era. Porque quando a gente vive milagres, querido, a gente passa a valorizar o que Deus fez na nossa vida. O que Deus faz na nossa vida. E só a gente sabe o preço que a gente paga por viver um milagre. Só a gente paga o preço que a gente paga para acessar o milagre. Sabe por quê, queridos? Porque naquela família foi necessário alguém se dispor, alguém enfrentar uma multidão, alguém enfrentar a possibilidade, alguém enfrentar os medos, como foi dito aqui, alguém enfrentar as incertezas e ir atrás daquilo que não podia se ver. Mas a fé traz à existência o que não se vê. A gente não pode se esquecer disso. E quantas áreas da nossa vida parece que já estão mortas. E existe uma palavra no hebraico que diz assim, emuná, que é igual a fé. E essa palavra, ela carrega um sentido além, que é um sentido de verdade. Então a fé, ela carrega a verdade. Porque o próprio Deus é a verdade. O próprio Senhor é a verdade. E tudo que Deus fala, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta. Amém? Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus promete, Ele faz. Então, através dessa palavra, emuná, através da fé, que carrega o sentido de verdade, você pode proclamar e você pode afirmar que Deus pode mover toda e qualquer circunstâncias da sua vida. Você crê? O que está morto aí na sua vida? Fique de pé. A gente já está caminhando para o final. O que só você e Deus sabe que parece morto? E morto cheira mal, né? E morto incomoda. Não é? Porque tudo que não tem vida carrega morte. Às vezes nós estamos de pé respirando, mas estamos sem vida e carregando morte. Porque tudo que existe na nossa vida é olhar para... O mundo fala negatividade, não é? O mundo fala de negatividade, né? Quando chega num lugar, fala que mudou a energia desse lugar. Não. Nós que conhecemos a Deus, a gente sabe. Ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve. Ou a gente crê em Deus, ou a gente não crê.
Ou a gente confia em Deus ou a gente não confia. Com Deus não existe meio termo. Ou eu confio nele ou eu não estou confiando. Ou eu creio nele ou não estou crendo. Ou eu declaro palavras de vida ou eu declaro palavras de morte. Ou eu vivo na dependência dele ou eu vivo na minha dependência. Com Deus é tudo ou com Deus é nada. Então, a palavra de Deus nessa noite é para nós. O que parece morto na sua vida? Pode ser que você deixou de sonhar, pode ser que você deixou de acreditar na salvação de alguém que você ama, ou na felicidade na sua casa. Porque muitas famílias vivem infelizes. Elas apenas vivem, mas não existe felicidade. Existe ali uma convivência, que é diferente de felicidade. Muitas famílias vivem de aparência. Muitas vezes nós entramos e saímos de lugares e nós desejamos tantas coisas e para nós parecem tão impossíveis, tão longes. E realmente são. Mas eu gostaria de dizer para você que assim como aquele homem, ele enfrentou uma multidão, ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou o impossível, ele enfrentou a realidade dele que gritava todos os dias de ver o seu filho chorar, de ver o seu filho se lançar no fogo, de ver o seu filho se lançar na água. Eu gostaria de dizer para você, a sua dor, só você sabe o quanto dói. Só você pode dizer o quanto você tem áreas que você precisa da mão de Deus. Eu posso dizer para você agora, Deus já liberou milagre, eu vou orar por você. Enquanto eu orava por essa palavra, Deus falou, eu vou ressuscitar coisas que parecem mortas. Eu vou trazer vida, mas você precisa crer. Não adianta só eu orar por você, se você não crer, se você não acessar, e se a partir de hoje você não mudar algumas coisas do seu coração. Troque a incredulidade pela fé, troque a reclamação pela declaração, emuná, a fé através da verdade de Deus. Deus, eu não vejo, mas se o Senhor falou, eu vou continuar aqui, Senhor, eu vou continuar caminhando. Eu vou focar, Senhor, porque eu sei que o Senhor está cuidando dessa área, desta área, e eu sei que o Senhor está fazendo. Senhor, eu vou jejuar, eu vou renunciar minha carne, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de comer, eu vou deixar de beber, mas eu sei que o Senhor vai mover, porque as coisas não aconteceram através dos discípulos porque faltou entendimento espiritual. Existem áreas da nossa vida que é entendimento espiritual. Amém? Quando o inimigo assola os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, a gente acha que é só levar num psicólogo, que é só levar aqui, que é só dar uma surrinha. Não. Existem áreas, nós precisamos jejuar e orar pelos nossos filhos. Nós precisamos clamar pela nossa família, pela nossa esposa, pelo marido, por quem quer que seja. Mas é posicionamento espiritual, você crê? Então coloca aí, no final do culto, as irmãs vão entregar para você ali um papelzinho. Lá tem 3 pedidos que você vai colocar de coisas que parecem mortas, mas que você crê que Deus vai trazer vida. E que você crê que Deus vai te usar através da fé para pegar pela mão e levantar isso que parece morto na sua vida a partir de hoje, amém? Você leva para sua casa, anote, se você tiver fé, se você crê, porque a palavra ela vem de Deus, então você leva para sua casa, anota a data de hoje, que eu quero dizer para você, que Deus falou que Ele vai ressuscitar, que Ele vai levantar aquilo que parece morto. E daqui um tempo você vai me dizer o que Deus fez aí. Mas se você crê, amém? Não é que você vai anotar ou não, Deus não pode fazer. Mas é fé, tem coisas que a gente precisa lançar sementes hoje para colher amanhã. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. O seu povo, Senhor, está aqui na tua casa, na tua presença. A tua palavra ela é forte, a tua palavra ela é poderosa. A tua palavra, Senhor, ela mexe, Senhor, com os nossos sentidos. A sua palavra, Senhor, ela se aprofunda na nossa alma e no nosso coração e nos faz refletir, ó Deus, que muitas vezes nós estamos carregando, Senhor, coisas mortas. Nós estamos carregando situações, Senhor, que só
parecem que estão mortas, mas que apenas, Senhor, pelos olhos naturais, pelos olhos carnais, Senhor, elas parecem mortas, mas, Senhor, elas ainda viverão, elas ressuscitarão, elas darão frutos, elas vão revelar, Senhor, o seu caráter, Senhor, de um Deus que olha em favor daqueles que creem no Senhor, daqueles que trabalham, Senhor, em favor daqueles que confiam em Ti, daqueles, ó Pai, que descansam, que acreditam, que se lançam, Senhor, verdadeiramente através da fé, e que dizem, Senhor, mesmo que eu não veja, ainda que eu não veja, ainda que hoje, Senhor, pareça morto, ainda que possa, Senhor, cheirar mal, mas o que o Senhor declarou vida, terá vida, mas que o Senhor declarou, Senhor, que terá frutos, terão frutos, que o Senhor declarou que tem caminhos de paz para nós, e não de mal, Senhor. Nós queremos viver, nós queremos acessar, Senhor, nos dá sabedoria, nos capacita, Senhor, para diariamente viver, Senhor, através da nossa fé, não através do que os nossos olhos veem, não através de coisas que anos na nossa vida, Senhor, não foram mudadas, não porque o Senhor não pode, não porque o Senhor não tem poder, Senhor, mas porque são coisas, Pai, que tem a hora certa e o momento certo de nós vivemos. E também existem, Senhor, muitas áreas que nós deixamos de viver o milagre, porque nós deixamos de confiar no Senhor, porque nós deixamos de nos entregar verdadeiramente ao Senhor, que muitas vezes, Senhor, nós não temos forças para jejuar e para orar, porque muitas vezes, Deus, a luta, ela toma espaço maior nas nossas vidas, no nosso coração, é a preocupação daquilo que ainda não aconteceu. Deus, nós queremos viver o contrário disso, não preocupados do que ainda não aconteceu, mas pelo contrário, crendo que o que eu não vejo pelos olhos naturais, pelos olhos da fé, é isso que a fé nos revela, Senhor, é crer naquilo que os nossos olhos não veem, mas que nós cremos, Pai. Nós cremos que veremos a nossa família no seu altar, nós cremos que veremos, Senhor, a nossa casa, Senhor, feliz, abençoada, nós cremos que veremos os nossos filhos saudáveis, na sua presença, Pai, dando frutos, nós queremos que veremos a nossa família em paz, o nosso casamento, Senhor, cada dia mais abençoado, feliz, que as famílias aqui, Senhor, vivam o que o Senhor disse que iria fazer nessa noite. O Senhor disse que iria ressuscitar aquilo que parecia morto, Pai, mas para isso, como a Tua palavra disse, se nós crermos, veremos a Sua glória. Todo aquele que crê nessa noite com a fé sincera, Senhor, a palavra é Tua, a ordem é Sua, Senhor, basta apenas uma palavra Sua, Senhor, é de um minuto para outro, é de uma hora para outra que tudo pode mudar na nossa vida, e nós podemos fazer como esta família, em lágrimas agradecer, Senhor, porque o Senhor sabe a dor de cada um, o Senhor sabe o problema que cada um tem aqui, Senhor. Quantas pessoas aqui, Senhor, era para estar vivendo um outro patamar financeiro, um outro patamar familiar, mas porque deixou de crer, mas porque olhou para a impossibilidade, porque achou que estava morto, mas nessa noite que haja vida, que haja vida, que haja vida, Senhor, que haja vida, que haja milagres, que haja restauração, meu Deus, e que os meus irmãos possam testemunhar, Senhor, que creram e viram a Sua glória, que passaram, Senhor, a viver através deste ensino, desta palavra, aquilo, Senhor, que nós não podemos, nós queremos depender de Ti. Que em nome do Senhor haja vida, que em nome do Senhor haja libertação. Nós não geramos filhos, Senhor, para serem
prisioneiros, Senhor, do inimigo. Pelo contrário, nós geramos filhos para a sua glória. Nós geramos filhos, Senhor, para serem livres, para serem saudáveis, para serem, Senhor, o espelho. Eles são a sua imagem, eles são a sua semelhança, Deus. E que eles sejam, Senhor, na sua identidade, sarados, curados, Senhor. Para isso que nós precisamos jejuar e orar, mas nós vamos buscar naquele que tudo pode fazer, Pai. E nós cremos, eu creio, Pai. Por isso, Deus, declare em nome de Jesus, profetizo, Senhor, através pela legalidade que a sua palavra me dá, que nós somos embaixadores do reino do Senhor. Eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, milagres. Eu profetizo sobre a vida deles, que essas situações que eles vão colocar diante de ti, que parecem mortas, elas vão ter vida, vida no Senhor, Pai, ressuscitação no Senhor, milagres, sonhos, portas, negócios, seja lá o que for, Senhor. Tudo está nas tuas mãos, o milagre é com o Senhor. O que cabe a nós é crer, o que cabe a nós é confiar, Senhor. Sobre a vida dos meus irmãos eu declaro, emuná, que a sua fé e que a sua verdade, Senhor, elas façam produzir milagres, milagres e milagres. E que através da vida dos meus irmãos, muitos outros, Senhor, queiram conhecer o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que transforma vidas, o Deus que transforma realidades, Pai, porque é isso que o Senhor é. O Senhor não mudou, Pai, o Senhor continua o mesmo. Por isso nós recebemos, Pai, em nome do Senhor e para a sua glória.